clubes aqui presentes. No entanto, convém referir que, precisamente pelo facto de Portugal conseguir ganhar as taças dos campeões europeus de clubes com as suas melhores equipas, seja o Benfica, ou o Braga, ou o Benfica e o Sporting do lado masculino, isso é fruto da grande concentração de valores nessas equipas, e essa concentração de valores será sempre, por outro lado, um óbice à participação de outros clubes com possibilidades de discutir os primeiros lugares. É um fator altamente negativo que sempre foi referido em termos do atletismo português, e não só do atletismo de estrada, como é evidente, porque o atletismo de estrada ocorre num período reduzido da época ou, portanto, mais circunscrito da época, e, digamos, com menos importância a este nível que o atletismo global, mas é um problema, de facto, que tem sido sempre insolúvel e que, no caso das equipas de corta-mata e de estrada, se tem agravado, nomeadamente pelos problemas que têm havido nos grandes clubes, e em particular no Sporting, e da aposta que as direções dos clubes têm feito em ter equipas de estrada que consigam títulos relativamente fáceis, ou que, em termos de uma direção desse clube, sejam algo de conseguido, e, portanto, uma boa moeda de troca para investimentos e para a satisfação dos adeptos. Esse problema é, de facto, fundamental. Entretanto, o Sporting começa a cimentar na frente a cor verde, com Domingos e Dionísio Castro nas primeiras posições. A única resposta é de João Junqueira, e depois, logo atrás, temos os três representantes do Sporting, embora exista marcação, digamos, por parte de atletas do Benfica, mas quem neste momento marca o andamento é Carlos Patrício, com Eduardo Henriques e Fernando Couto a seu lado. Pois seria uma ironia realmente grave e grande para o Sporting se o Benfica, com uma equipa relativamente de reserva, porque não se podem chamar estes atletas de reserva em lado nenhum do mundo, são atletas que valem 28 minutos e 30, e muitos deles menos em 10 mil metros, mas com uma equipa, digamos, de reserva, para abreviar razões, pudesse bater praticamente o melhor que o Sporting pode aqui apresentar. Mas, conhecendo-se como se conhece os irmãos Castro, e sabendo que eles só não renderiam o máximo se estivessem realmente com problemas de qualquer âmbito, é evidente que logo aqui o Sporting tem duas grandes opções para os dois primeiros lugares, e só isso aí será logo de grande incidência na pontuação final. Entretanto, João Junqueira, muito bem, até agora, a acompanhar os irmãos Castro, com o número 67 de Dionísio, com o número 68 de Domingos. E aqui António Leitão, entretanto, já descolou, dado que o melhor atleta a responder ao ataque dos atletas do Sporting neste segundo grupo vai sendo João Campos, e o Benfica só consegue ter 3 atletas junto dos 6 sportinguistas que vão na frente. Pois, realmente, neste último quilómetro, o Benfica perdeu muitas posições para o Sporting, não há dúvida nenhuma. E daqui até a final ainda falta um pouco, mas já não será muito fácil de inverter esta lógica, aliás, previsível desde o início. Os atletas, entretanto, aproximam-se da passagem aos 10 km. Será depois da saída do túnel, quase no momento de inverterem o sentido da marcha, de novo em direção ao Campo Grande, que se computarão 10 km de prova. Entretanto, lentamente, a vantagem do trio da frente vai se cimentando em relação a este grupo de trás, onde temos 3 homens do Sporting: Eduardo Henriques, Carlos Patrício e Fernando Couto, e 2 do Benfica. Apesar das condições atmosféricas e de um início um bocado morno de corrida, ainda um bom tempo para a passagem aos 10 km, que os atletas estão prestes a conseguir. 29 minutos e 22 segundos na passagem aos 10 km. É, de facto, um tempo muito bom para uma corrida de estrada, que não é muito acidentada, salvo ali naquela zona dos túneis, portanto, de entrecampos, porque de resto o percurso é sempre plano, praticamente, e o piso não é mau, comparativamente, então, sobretudo, com muitas outras zonas de Lisboa. Claro que a chuva não tem ajudado muito e o piso está um pouco escorregadio, e aqui nesta zona é que ele é relativamente perigoso, especialmente a descer. Mas claro que os atletas vêm preparados para isto, para esta situação de intempérie um pouco inesperada, mas que, a exemplo dos dias anteriores, tem caído sobre Lisboa. Neste caso, caiu sobre Lisboa na parte final da tarde. Este é o segundo grupo, perseguidor do trio da frente. Eduardo Henriques a manter-se muito bem até agora. De qualquer das formas, mesmo que ele viesse a ceder, e caso seja isso que aconteça com ele, o Sporting ainda tem os 4 homens para fechar a equipa ali na frente.
A pontuação, como de costume nestas competições, é atribuída pelo processo tradicional, portanto 1 ponto para o primeiro atleta, 2 pontos para o segundo, 3 pontos para o terceiro. Quem conseguir menor número de pontos é quem ganha. Aliás, no setor feminino foi mesmo à tangente, 10 para o Benfica, 11 para o Braga. Caso haja empate pontual, o que é sempre possível de acontecer, ganha a equipa que colocar primeiro o quarto classificado. Portanto, quem fechar mais cedo, ou seja, mais acima na tabela, é a equipa que ganha em caso de empate pontual. Mas aqui os irmãos Castro neste momento a tentarem largar João Junqueira, com Dionísio a puxar para o lado de fora, Domingos a responder-lhe aqui do lado mais próximo da câmara, e vai ser difícil a João Junqueira manter-se com eles até a final. De qualquer das formas, este atleta que foi a revelação do ano em 1987, aliás, escolhido a muito justo título pela revista Atletismo, no ano em que fez 13 minutos 27,88 aos 5 mil, praticamente, quando era um desconhecido no início da temporada. E um tempo roubado pelos juízes espanhóis, porque foram uns centésimos a menos. Houve um erro na classificação atribuída pelos juízes espanhóis, um erro que conseguimos confirmar no vídeo e, portanto, o tempo que lhe foi atribuído foi de facto errado. Foi sim o tempo que acabou por ficar em ranking internacional para outra revelação, mas aí espanhola, o jovem Alejandro Gomes. Pois, infelizmente, como o Gomes, o Junqueira não subiu nas épocas seguintes, e veremos se é agora em 1990 que João Junqueira vai conseguir cumprir parte de tudo aquilo que prometeu nessa temporada. Para já, hoje, aqui uma prova muito boa para ele, agora que já são ultrapassada a marca dos 10 km de prova, e os atletas se aprestam para chegar aqui perto do viaduto da segunda circular para concluir a terceira volta grande e, portanto, processar-se a entrada para a última volta ao percurso do primeiro Campeonato Nacional de Estrada. Quando os atletas aqui passarem, praticamente terão concluído 11.600 metros e faltará uma volta de 3.400. Andamento bem mais rápido imposto pelos gêmeos Castro. À esquerda, Dionísio Castro, à direita, Domingos Castro. E, de facto, o andamento espevitou um pouco, agora que praticamente tudo estava resolvido em relação ao conseguir descolar todos os seus adversários. Os gêmeos Castro, que tinham a obrigação, digamos assim, entre aspas, de controlar esta corrida, fizeram. E no segundo grupo, somente 2 atletas do Benfica, como referimos há pouco, conseguirem marcar os seus adversários de Alvalade. Eduardo Henriques, entretanto, começa a ceder um pouco, é um facto. Simplesmente ainda se mantém naquele grupo Carlos Patrício e Fernando Couto. O Sporting está perfeitamente à vontade no momento em que se vai completar praticamente a terceira volta grande e, como o Luís há pouco referiu, os atletas vão entrar para a última volta. Claro, tudo isto estará certo se não houver nenhum golpe de teatro, porque o terceiro grupo não vem demasiado longe do segundo, mas apesar de tudo, estas imagens que nós temos de frente são sempre bastante ilusórias e a distância não é tão pequena como isso, como estamos a ver. Claro que só por desfalecimento de atletas do Sporting do segundo grupo e que viessem a ser ultrapassados por atletas do Benfica do terceiro grupo, é que poderia ainda haver um volte-face em relação ao triunfo, ao hipotético triunfo coletivo dos Sportingistas. Neste preciso momento soa o sino para a última volta, quando os irmãos Castro forçaram mais uma vez um pouco o andamento. Temos a sensação que João Junqueira tinha perdido ligeiro espaço nessa altura, vamos depois confirmá-lo. Entretanto, aqui está o segundo grupo, com Fernando Couto muito solto até agora, perseguido, no entanto, por um atleta muito rápido, João Campos, um homem que esteve várias vezes nas pernas e à beira de conseguir o recorde nacional dos 1.500 metros e que nunca lá foi. E, de facto, a nossa ideia confirmou-se. À passagem pela meta, os irmãos Castro resolveram estugar um bocado mais o passo. João Junqueira encontra-se já a 10 metros de distância e agora vai ser, mais uma vez, em família que as questões vão ser resolvidas por estes 2 atletas verdadeiramente fabulosos que Muniz Pereira desencantou lá em cima no Lameirinho e trouxe para Lisboa para a grande consagração internacional e muita dela bastante antes de ser esperada, porque relembramos que Domingos Castro foi o vice-campeão do mundo dos 5.000 metros atrás do imbatível Auitá em 1987, quando julgamos que nem ele nem o seu treinador ousariam esperar um resultado daquele calibre naquela altura. Dionísio Castro no comando e a referência para os tempos de passagem à entrada para a última volta. O trio, na altura ainda trio da frente, passou com 34 minutos e 2 segundos. 34 minutos e 13 passou depois o grupo onde estão Fernando Couto, Carlos Patrício, António Salvador, João Campos e Eduardo Henriques.
e com 34 minutos e 32 passou o terceiro grupo. A diferença que há pouco o Luís referia da possibilidade de atletas do terceiro grupo virem ainda a ter um final de prova bastante rápido é uma diferença significativa, é de 21 segundos entre o segundo e o terceiro grupo, é de facto significativo. No entanto, poderemos dizer que na prova feminina essa diferença era também semelhante, e isso tem a ver um pouco com o desconhecimento da distância para a maior parte destes atletas. São, na sua quase totalidade, atletas de pista e não atletas de estrada. Digamos que aqueles que conhecem melhor a estrada são os atletas do Maratona Clube de Portugal, são os que têm maior traquejo destas distâncias maiores. No entanto, a equipa não está de maneira nenhuma aqui no seu mais forte poderio, até porque Joaquim Pinheiro não alinhou e Cipriano Lucas tem a Maratona de Londres nas pernas praticamente, fê-la há uma semana, há menos de uma semana, e daí que naturalmente a equipa esteja debilitada, ainda por cima com a ausência de Manuel Matias. Pois foi feito o Maratona, enfim, a aposta na terceira posição, o Benfica estará longe à frente. Aqui temos o seu melhor representante, João Junqueira, fazendo um certo esforço para não ser apanhado por aquele grupo que vem atrás dele e que tem uma boa referência, porque nisto de desportos em que se corra só no remo é que se vê, quem vai à frente vê o adversário, que é uma vantagem realmente notável. No atletismo isso não acontece, como é óbvio, mas João Junqueira, apesar de tudo, talvez consiga ainda aguentar este terceiro lugar até a final. No entanto, há aqui atletas rápidos atrás dele, vamos ver se no final de prova não há uma inversão desta situação. Muito bem, entretanto está a manter-se Eduardo Henriques, que está a suportar bem o andamento rápido imposto pelos seus dois companheiros de clube. Voltamos então